Simbora. O assunto que a gente escolheu hoje é probabilidade. Ele é um assunto muito importante, não só nos concursos da área policial, mas também, de uma forma geral, concursos de tribunais, da área de saúde, da área de educação. Por onde eu ando aí dando aula nessas turmas, a gente sempre se depara com probabilidade. Mas hoje, especificamente, nós vamos trabalhar a probabilidade da banca no CEP. Serve também para qualquer outro concurso, tá bom, gente? Mas a probabilidade cobrada pela banca no CEP é questão quase certa de estar na tua prova. Então, quando você calcula, quando você vai trabalhar com probabilidade, a tua missão maior é, na questão, calcular a possibilidade de ocorrência de algum evento. Qual a possibilidade de, ao atirar um dado sobre uma mesa, cair face ímpar? Qual a possibilidade de atirar duas moedas sobre a mesa e cair duas faces coroas? Qual a possibilidade de eu acertar um jogo da Mega Sena, se eu jogar 6 dezenas, 6 números, de 60? Então, a probabilidade está no nosso dia a dia, no nosso dia a dia. E aí o que acontece muito é que as bancas contextualizam, trazem uma historinha para vocês, e vocês precisam entender aquela historinha para poder jogar no cálculo, fazer o desfecho, que é o cálculo matemático. E existem várias situações possíveis de se trabalhar e de se fazer questões de probabilidade. Depende muito da situação. Especificamente, a banca no CEP, queridos, ela gosta de cobrar questões ou com eventos independentes, ou simplesmente para você aplicar a lei geral de probabilidade, ou então ela adora cobrar questões com o tal da expressão pelo menos. Foi assim em 2013, na prova da PM Piauí, certo? Então, é interessante você saber essas situações que a NUCEP pode cobrar para vocês. Então, vamos embora. Vamos fazer a nossa primeira questão. Vamos começar aí pela última prova que a NUCEP organizou antes da pandemia. Prova de capitão de campos, aqui próximo de Teresina, para quem vai para o litoral. Teve um concurso lá da Guarda Civil. Não sei se alguém aqui no grupo fez, certo, esse concurso. Mas foi uma questão bem básica. O Alex, professor, o Alex fez, tá aí na live. Para Alex você, ele fez? fez. Para você calcular probabilidade, a noção geral é essa. Divida, faça a razão entre aquilo que eu quero, aquilo que a questão me pede, dividido pelo meu todo. Lembra sempre assim, probabilidade é o que eu quero pelo meu todo. O que é que eu quero? Aquilo que a questão me pergunta. O que é o meu todo? É o total de possibilidades que eu tenho. Busca isso na questão, e você não vai correr nenhum risco. Olha o que aconteceu aí nessa questão aí, ó. Fala de um tal de Luiz, pode ser qualquer um de vocês. Entra na história da questão. Entra na história. O Luiz tem uma caixa com 20 bolas coloridas. Aqui é o total de bolas que ele tem. É o todo. 6 são azuis, 5 são vermelhas, 7 são pretas e 2 são verdes. Ele retira ao acaso uma das bolas para dar de presente ao seu amigo. Isso é um evento aleatório. Quando ele fala ao acaso, é que ele colocou a mão lá na caixa e não olhou, tirou assim, ó, avulso, aleatório, a bola. Foi ao acaso. Qual a probabilidade de Carlos ganhar uma bola azul? Cara, uma questão dessa eu peço a Deus para vir numa prova, porque não tem como errar. Você lembra disso? Você vai lá, ó, o que é que ele quer? O cara quer o quê? Que a bola retirada seja da cor azul. Mas eu tenho quantas bolas azuis? 6. De um total de quantas bolas? 20. De vez em quando, as bancas fazem isso. Te dão um presente. Tá?
Então, aqui é só correr para o abraço e ser feliz, que eu matei a danada. Simplifica a bagaça aqui, ó. Por 2, vai dar 3. E por 2, você encontra 10. Como as alternativas estão em forma de porcentagem, e aqui, se você tiver uma boa noção de porcentagem, você percebe que isso aqui vale 30%, então você já marcava a letra E, beleza. Se você é aquele aluno ainda inseguro, que gosta de fazer o cálculo, para provar mesmo que é 30%, você vai multiplicar isso aqui por 100. Aí manda embora zerinho com zerinho e faz 3 vezes 10, que é 30%. Beleza? Tranquilidade total. Quem fez essa prova em 2019, quando se deparou com essa questão aí, ó, tranquilidade. Faz que alegra. Se for a primeira questão da prova, já fica feliz. A mente vai lá para cima. Beleza com essa? Tranquilidade total. Começamos bem. Aí é só o milho da pipoca de buiado. 2. Aí a gente vai começar a pensar mais. Primeira coisa que eu queria que vocês ficassem ligados. Quando você estiver trabalhando com questão de probabilidade, que na pergunta da questão apareceu o tal do pelo menos. Eu vou ler a questão e vou dar a dica para vocês. No lançamento de 4 moedas normais, a probabilidade de se obter pelo menos 2 caras. Ele não quer que você obtenha 2 caras, é pelo menos 2. Pelo menos dá a ideia de no mínimo 2 caras. Pode ser 2 caras, 3 caras ou então 4 caras. Se enquadra perfeitamente na pergunta dele. E aí vem a dica para você, para não esquecer, ó. Se na questão tiver o tal do pelo menos, calcule a probabilidade do evento que não serve para mim. Do evento chamado complementar, daquilo que não me serve. Você vai procurar calcular a probabilidade daquilo que não serve para mim. Aí lembra que a probabilidade vai ser 1 menos o que não me serve. Vou explicar isso aqui direitinho através da questão. Antes de fazer ela, eu vou fazer um exemplo para vocês, para poder abraçar a ideia e ir direto para a questão sem problema. Esquece a questão e vem aqui para o meu exemplo. Preste atenção. Eu tenho 2 urnas aqui. Uma urna que eu vou chamar urna H. Dentro da urna H, eu vou colocar 5 fichas numeradas de 1 a 5. Ficha 1, ficha 2, 3, a 4 e a ficha 5. Tá aí. Eu tenho 5 fichas dentro da urna H, numeradas de 1 a 5. Na segunda urna, que está aqui ao lado, chamada de urna M, eu vou colocar dentro dela mais 5 fichas, só que numeradas de 6 a 10. 6, 7, 8, 9 e 10. Aí, preste atenção na situação que eu estou criando para vocês. Eu vou tirar de cada urna, aleatoriamente, ao acaso, uma ficha. Eu vou meter minha mão e tirar uma ficha da urna H e vou tirar uma ficha da urna M, ao acaso. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: qual a probabilidade de retirar uma ficha de cada urna e sair pelo menos
um número ímpar. Apareceu na minha pergunta, queridos, o tal do pelo menos. Eu vou retirar duas fichas. Uma ficha da urna H e uma ficha da urna M. E esses dois eventos, eles são independentes, porque um não influencia no resultado do outro. Quando você tem eventos independentes, você vai ter que multiplicar as probabilidades. Aí você vai olhar a pergunta. Eu quero que saia pelo menos um número ímpar. Aí você fica ligado na dica que eu te dei lá em cima. Toda vez que a pergunta for pelo menos, você vai calcular a probabilidade daquilo que não me serve. Pergunto para vocês. Vocês podem até responder no microfone ou no chat. Ele quer que saia pelo menos um número ímpar. O que é que não me serviria, gente? O que é que não me serviria aqui? Um Se eu número par. retirasse o quê? Os pares. 2 pares. Show de bola. Então, você vai calcular a probabilidade de sair 2 números pares. Por quê? Porque não serve para mim na questão. Qual a probabilidade dessa urna H de eu retirar um número par? Eu tenho ao todo 5 fichas, beleza? E tenho quantas pares aqui? 2. Então, a probabilidade de sair uma ficha par é 2/5. Na urna M, eu também tenho 5 fichas. Tenho quantas pares? 6, 8, 10. 3. Como são eventos independentes, eu vou descer o braço e vou multiplicar aqui as probabilidades. Então, você vem, 6 sobre 25, multiplicado por 100. 100 por 25 dá 4. 24% de chance de sair 2 fichas pares. Só, turma, que 24% de chance não é o meu resultado. Isso aqui é o que não me serve. Aí eu vou para a questão, para matar a danada. Eu quero que saia uma ímpar. Ora, o todo é 1. O todo é 100%. Então, a probabilidade que eu quero é 100%, menos aquilo que não me serve, que é 24%. 100 menos 24 vai dar 76. A resposta é essa. Há 76% de chance de sair pelo menos um número ímpar. Com esse raciocínio, você vai fazer essas questões todas. Primeiro vai calcular aquilo que não te serve, depois subtrai de 1 ou de 100%. Aí tu encontra a resposta. É muito mais rápido fazer assim do que fazer de forma direta. Você vai fazer muito mais cálculo. É o que nós chamamos de calcular aquilo que não me serve. Beleza na ideia? Guardar a ideia? Depois dessa ideia aqui, o que a gente vai fazer? Voltar para a nossa questão. Só que eu vou precisar apagar aqui embaixo, tá bom? Não se preocupe que eu estou gravando a aula. A aula da quinta-feira passada, eu não disponibilizei ainda no YouTube, por falta de tempo mesmo. Mas amanhã, com fé em Deus, eu coloco a da semana passada e a dessa lá no meu canal do YouTube. Aí vocês vão ter acesso quantas vezes quiserem, tá? Pode assistir, pode relembrar. Quando quiser estudar probabilidade, lá também tem outras aulas. Então, vamos aqui analisar agora a questão. Professor, faltou o senhor colocar aquela de geometria lá Como? também. Procurei nem achei lá. Não entendi. Aquela de geometria que o senhor fez naquele. A de geometria. Dando para ouvir? Continuo sem entender. Dando Tá para dando ouvir? microfonia aí no teu telefone, no teu. Vou colocar aqui no chat. É de geometria, professor. Você não botou, não. A geometria, não é isso? Sim. Que foi a da semana passada, se eu não me engano, não foi? Me lembra? Eu só gravei a da semana passada, eu não lembro qual foi a da semana passada, se foi geometria. Foi semana retrasada, não foi, não? É, mas Que eu comecei a gravar na semana passada. Mas eu vou colocar uma aula de geometria para vocês gravada e colocar no canal, pode deixar, Ah, tá?
Eu estou preparando um material para o canal no YouTube para ficar alimentando para vocês. Gente, agora vamos voltar para a questão para matar a danada de vez? Ó, o cara quer que caia pelo menos 2 caras. São 4 moedas. São eventos independentes, tá? 1, 2, 3, 4. Bora descobrir o total, o todo. Quando eu faço o primeiro lançamento, há 2 possibilidades. Concorda comigo? Pode cair cara ou coroa, da primeira moeda. Na segunda moeda, 2 possibilidades. Na terceira moeda lançada, 2 possibilidades. Na quarta moeda lançada, 2 possibilidades. Se eu multiplico, aqui vai dar quanto? 16. Eu posso formar 16 quadras possíveis, porque são 4 moedas lançadas. O cara pediu para nós o quê? A probabilidade de obter pelo menos 2 caras. Foca, foca, pensa. Ele quer pelo menos 2 caras. O que é que não vai servir para mim? O que é que não serviria para mim, pessoal? Ele As quer coroas. que caia pelo menos 2 caras. Então, o que é que não serviria para mim? Cair As coroas. as coroas ou cair o quê, pessoal? Tá faltando outra. Não é pelo menos 2 caras? Se cair uma cara, serve para mim, pessoal? Não. Porque é no mínimo 2. É 2, 3 ou 4. Se cair uma cara entre as 4 moedas, também não serve. Aí você vai para o braço, ó. Pode cair 4 coroas, vou chamar a coroa de cá, tá bom? Se cair 4 coroas, isso aqui não serve para mim. Mas também, se cair uma cara, também não serviria, porque ele quer pelo menos 2. Então, vamos lá. Pode sair assim, ó. Cara, coroa, coroa, coroa. Só caiu uma cara aqui, vocês estão observando? Não serve. Mas pode também cair assim, ó. A cara na segunda moeda, ó. E 3 coroas. Isso aqui não serviria para mim. O que é que não serviria para mim também, ó? Cair a cara na terceira moeda. Uma cara no terceiro lançamento. Ou cair no quarto lançamento, na quarta moeda. Daquelas 16 possibilidades totais, quantas não serviriam para mim? Quantas não serviriam? 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadras dessa não serviriam para a questão. Então, o que não me serve é 5 quadras de 16 possíveis. Então, a probabilidade do que não me serve é 5, 16 avos. Então, o que é que serve para mim? 1 menos 5, 16. Ou seja, se de 16 quadras, 5 não servem, quantas vão servir para mim, gente? 16 vezes 1, 16. Menos 5 dá 11. Então, a probabilidade de cair pelo menos 2 caras é 11, 16 avos. Resposta, letra D de dado. E, professor, essa cair uma cara, né? Essas 4 probabilidades, eu sempre vou ter que fazer essa divisão dessa forma ou tem outro meio? Aqui dá para fazer no braço porque são poucos pares ordenados. Se não tivesse, se fossem, vamos lá, 20 moedas, aí tu fazia por análise combinatória. Tu fazia por permutação com repetição ou por combinação. Não acredito que a NUCEP coloque com 10 moedas, 20 moedas, né? Que você teria que usar a probabilidade binomial. Que até um colega colocou uma questão aí no grupo, né? Eu vou explicar um pouquinho lá no final. Mas aqui, ó, você pode pensar, pelo menos 2. O que não me serve é se sair as 4 coroas ou uma cara num dos lançamentos. Aqui, aqui, aqui ou aqui. Então, são 4 quadras
que não me serviria. Com essa aqui são 5. Então, essa aqui não serve. O que serve é 11. Das 16, 11 vão me servir. Alguém ia Entendi, perguntar alguma coisa? Eu cortei aí. Eu, Fernando, Fábio. Diz. Fernando, Fala, no Fábio. caso, pra ti, no caso aí, essa aqui é o jeito mais fácil de fazer essa questão, é dessa forma aqui, né? Para questão mais de interpretar a questão, Isso, Fábio. mais de Muito bem. leitura, né? Porque quando ele usa o pelo menos, se tu fizer pelo que não me serve, é mais rápido. Já pensou se tu fosse procurar todas as possibilidades que tivessem 2, 3 ou 4 caras? Tu ia ter que achar 11 quadras. E aqui eu achei 5, foi mais rápido. Porque quando ele usa a expressão, Fábio, pelo menos 2, pode ser 2 caras, pode ser 3 caras, ou pode ser 4 caras. Então, tu teria que procurar as quadras onde existissem essas possibilidades. Então, quando tiver o pelo menos, faz o seguinte: tenta fazer pelo que não me serve. Você anda muito mais rápido na questão. Eu vou dar um outro exemplo para vocês, porque essas questões com pelo menos caem demais lá no CEP. Muito. Se você pegar as provas de professores de matemática e de pedagogos, e da Fundação Municipal, que é nível médio e superior, a NUCEP usa e abusa de cobrar isso aí. Eu vou dar um outro exemplo para vocês, para poder a gente reforçar essa ideia. Eu quero que vocês abracem essa ideia para sempre, até o dia da prova. Eu vou mudar aqui o espaço, depois eu apago, tá bom? Mas eu vou colocar lá no finalzinho. Tá aqui, eu até deixei aqui. Preste atenção. Imagine que numa urna, olha só, eu tivesse moedas de R$1, 3 moedas de R$1. E eu tivesse 2 moedas de 50 centavos. Tem 3 moedas de R$1 e 2 moedas de 50 centavos dentro dessa urna. Gente, eu vou meter minha mão aí dentro e aleatoriamente eu vou tirar 2 moedas. Faço a primeira retirada, depois faço a segunda retirada. Mas eu vou dar umas condições para vocês. Se a gente retirar a moeda de R$1, ela volta para a urna. Mas se eu tirar uma moeda de 50 centavos, a moeda não volta para a urna. Foi feito 2 retiradas. A primeira moeda, logo depois foi retirada a segunda moeda. Qual a probabilidade de sair pelo menos uma moeda de R$1? Como é que vai fazer isso, essa questão? O cara perguntou a probabilidade de sair pelo menos. Olha de novo pelo menos saindo aí, gente. Eu vou fazer 2 retiradas e ele quer saber a chance de sair pelo menos uma moeda de R$1. Aí você Vai olha começar para para aquela que não vai voltar para a urna, né? No caso. Como? Comece para aquela que não vai voltar para a urna. Primeiro tu começa pela pergunta. O que é que ele quer? Ele quer que saia pelo menos uma moeda de quê, queridos? De de R$1. R$1. O que é que não me serviria? De 50 centavos. Sair 2 de 50. Calcula aquilo que não me serve. O que não serviria para a questão é se eu tirasse 2 moedas de 50 centavos. Aí tu foca, ó. Eu vou calcular a probabilidade da primeira moeda ser de 50 e da segunda ser de 50, porque isso aqui não vai servir para mim. Então vem comigo, ó. Primeira retirada. Dentro da urna tem quantas moedas? Ao todo? Tem 5. Eu quero tirar uma moeda de 50 centavos. Tem quantas moedas de 50 centavos aqui dentro, turma? 2.
Então, a probabilidade da primeira moeda ser de 50 centavos é 2/5. Só que a primeira moeda sendo de 50 centavos, ela volta ou não volta para a urna, Fábio? Ela não volta. Não. Aí ela sai. Aí eu vou calcular a chance da segunda moeda ser de 50 centavos. Como eu tirei a primeira moeda e a primeira moeda foi de 50 centavos, ela não voltou mais para a urna. Dentro da urna agora eu só tenho 4 moedas, não tenho mais 5 moedas. E só tenho uma moeda de 50 centavos. Como são 2 eventos independentes, eu multiplico. 2 por 2 vai dar 1. 4 por 2 vai dar 2. 1 vezes 1 dá 1. 5 vezes 2 dá 10. Isso aqui multiplicado por 100 dá 10%. Então, a probabilidade da gente tirar 2 moedas de 50 centavos é 10%. Só, turma, que isso aqui não me serve. O que ele quer saber é pelo menos uma moeda de R$1. É só você pegar o todo, que é 100%, e tirar aquilo que não me serve, que é 10%. 100 menos 10. Então, a probabilidade de sair pelo menos uma moeda de R$1 é 90%. Isso é treinável. Quando eu falo que é treinável, se você fizer 2, 3, 4, 5 questões, você começa a pegar o fio da meada. Reparou que as 3 questões que eu dei para vocês, mesmo sendo o mesmo princípio, são contextos diferentes. É preciso você interpretar. São 3 histórias e situações diferentes que eu dei para vocês. Por isso que, às vezes, a questão empanca, porque eu preciso entender a história. Eu só consigo fazer a questão trabalhando, exercitando, refazendo. Mas tem outra, eu trouxe outra para vocês de pelo menos. O meu foco hoje é do pelo menos, porque a NUCEP cobra isso, tá bom? Bora voltar para a questão que caiu na prova de 2013, PM Piauí. Essa questão estava na prova de 2013. E a NUCEP fez essa danada aí. Cobrou isso aí para vocês. Vamos lá. Diz assim: uma família formada por pai, mãe e 2 filhos. Vou colocar essa organização bem aqui, ó. Pai, mãe, chamar aqui filho 1, Joaquim, e filho 2, o Fernando. Essa aí é a família, tá? Qual a probabilidade de pelo menos... Olha, gente, ó o pelo menos de novo. Qual a probabilidade de pelo menos 2 dos membros dessa família terem nascido no mesmo dia da semana? Admita iguais as probabilidades de se nascer em cada um dos dias da semana. Indique o valor mais próximo do obtido. Quando a NUCEP coloca indica o valor mais próximo, te prepara, o cálculo não dá exato, tu tem que arredondar. Pessoal, nós temos quantos dias na semana? 7 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? A probabilidade de uma criatura nascer na segunda-feira é 1/7. Na terça-feira é 1/7. Na quarta-feira é 1/7. Na quinta-feira é 1/7. Foi por isso que no finalzinho a NUCEP colocou assim, ó: admita iguais as probabilidades de se nascer em cada um dos dias da semana. Mas vamos focar na nossa questão. O que é que ele quer de nós? A probabilidade de pelo menos 2 dos membros dessa família terem nascido no mesmo dia. Aí apareceu pelo menos, aí você não vai esquecer do que eu te falei. O Fernando me disse que quando tiver pelo menos, eu tenho que caminhar por onde? Eu vou calcular a probabilidade daquilo que não me serve. Ele quer que pelo menos 2 dos membros, ou o pai ou a mãe, ou o pai ou o filho 1, não sei,
tenham nascido no mesmo dia. Então, o que é que não me serviria, gente? Me responde. O que é que não me serve nessa questão? O que é que vocês acham? O que é que não me serve? Probabilidade de pelo menos 2 nascerem no mesmo dia. No mesmo dia. Então, o que é que não me serve? Um nascer no mesmo dia. O outro que Nascer nasceu no no mesmo dia. Todo É. mundo nascer em dias o quê, pessoal? Diferentes. Diferente. Eu vou calcular isso, a probabilidade de nascer em dias diferentes. É o que não me serve na questão. Cheguei bem aqui no bate-papo. Me perguntaram assim, aqui no bate-papo. Deixa eu abrir de novo aqui. Rapidão. Professor, só tem essa forma de responder essa questão? Não, não tem essa forma. Você pode fazer a questão indo direto. Só que você vai calcular mais. Você vai trabalhar muito mais. Porque quando eu falo pelo menos, eu não te dou só uma possibilidade. Quando eu falo pelo menos, eu te dou no mínimo aquela possibilidade que ele me pediu. Então, se você fizer pelo lado contrário, calculando a probabilidade de forma direta, você vai trabalhar muito, mas muito na questão. Vai fazer muito cálculo. Que você vai trabalhar com mais de uma possibilidade. Esse aqui é o jeito mais rápido. O dificultoso nele é você entender a história. Mas eu garanto que se você praticar, você vai fazer essa questão bacana. Então, volta aqui, ó. Pelo menos 2 dos membros dessa família. Se tem que nascer no mesmo dia, o que é que não serve? O que é que não serve? É nascer em dias diferentes. Então, vamos lá. O pai. Começa aqui pelo pai. O pai pode nascer em qualquer dia, né, gente? Que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. Então, a probabilidade do pai, ele tem de 7 possibilidades. Agora, a mãe, ela não pode nascer no mesmo dia do pai. Então, de 7 dias, só tem quantas possibilidades para ela? 6. Porque todos têm que nascer em dias diferentes. Esse menino aqui, para ele, só tem 5 possibilidades. Porque ele não pode nascer nem no dia da mãe, nem no dia do pai. E o outro menino só tem quantas possibilidades para ele? 4. Isso aqui eu estou calculando a probabilidade de eles nascerem em dias diferentes. Multiplica. Aí aqui você vai fazer o quê? 7 por 7, vai embora. 6 vezes 5 vezes 4, me ajuda? Quem tem máquina aí para me ajudar? 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120. 7 vezes 7 vezes 7, pode descer o braço. Aqui tem que fazer conta. Dá 300, 7, 21, 300 e quanto? 49 vezes 7, 763, 343. Aí aqui, gente, é a parte chata, porque você tem que dividir. Olha para as alternativas, são em forma de decimal. Se você dividir isso aqui, vai dar aproximadamente 0,35. Isso aqui é o que não me serve. Eu não quero isso. Então, a probabilidade que eu estou procurando vai ser 1 menos o que não serve. 0,65. Que vai dar 1 menos 0,35. Se tu tem R$1 e tu tira 35 centavos, vai dar 0,65. Tu marca a letra C, que é o gabarito oficial da questão. Não é isso? Não é legal? Olha o tanto de conteúdo que nós precisamos nos preparar para chegar bem na prova da ANUCEP. E você foca nessas questões do pelo menos, tá bom, gente? Respondendo a colega que perguntou no chat, essa é a forma mais rápida. Se você fosse calcular a possibilidade de 2 membros da família nascerem no mesmo dia, poderia ser o pai e a mãe, poderia ser o pai e o filho, poderia ser o pai com o filho 2,
a mãe com filho 1, a mãe com filho 2. Poderia ser o filho 1 com o filho 2. Olha o tanto de possibilidade que eu ia ter que fazer. Poderia ser 3 pessoas nascendo no mesmo dia, porque ele falou pelo menos 2 nascendo em um dia da semana. Poderia ser 2 dias, 3 dias e assim por diante. Aí você precisaria usar o quê? O recurso da análise combinatória, que ia trabalhar muito mais. Então, pode ir na minha, que eu estou falando para vocês. Quando tiver questão de pelo menos, responde usando e calculando aquilo que não me serve. Você não vai errar, eu garanto. E é só treinar. Tem 4 questões para vocês aí. Depois vocês tentam refazer assistindo a aula. Beleza? Bom, simbora. Bora ser feliz. Sem tristezas. Bora levantar essa crista. Alguém está falando? Posso passar? Aquele modelo de questão que eu coloquei no grupo, cai aquele estilo na prova da NUCEP? Aquela questão de probabilidade binomial? Isso. Ela nunca cobrou. Eu até fiz um comentário no grupo do aulão que quem cobra muito aquilo é a CESP, Sebrasp que cobra. Em 2018, no concurso do Banco do Nordeste do Brasil, caiu uma questão de probabilidade binomial. Sabe onde é que cai muito probabilidade binomial? Em Enem. Mas a CESP ela nunca cobrou, não. É claro que é bom ver, né? Porque a CESP é dessas. Ninguém tem uma previsão do que ela pode cobrar. Vai que ela cobra de probabilidade binomial. Mas não tem histórico das provas da NUCEP de binomial, tá? Professor, Mas eu vou ficar atento para nas próximas aulas colocar isso aí. professor, Oi. se na questão pedisse assim, ao contrário, se pedisse assim, as probabilidades de nascer em dias diferentes da semana, Aí seria 0,35. faria da mesma forma, Só que eu seria parava bem aqui. 0,5. Aí a gente parava aqui, não precisava fazer isso aqui, não. Ah, entendi. Se ele pedisse em dias diferentes, a resposta é 0,35. Pronto. Agora, ele não quer em dias diferentes, ele quer que pelo menos 2 nascem no mesmo dia da semana. Aí eu fiz calculando em dias diferentes e depois subtraído todo para achar o que ele quer. Então, só fortalecendo o que a colega perguntou, probabilidade binomial não tem histórico de questões desse tipo na banca no CEP. Eu já vi muito na CESP. Trabalho com o CESP nos concursos de PF, PRF, eu já vi muito. Eu até faço questões de binomial nessa banca. Mas nem Carlos Chagas, nem no CEP eu nunca vi. Mas vamos focar nisso aí nas próximas aulas, tá bom? A gente não sai perdendo. Questãozinha do concurso de Corpo de Bombeiros, 2014. Aqui também do Piauí. O exame consiste de questões de múltipla escolha, com 4 alternativas cada questão, sendo somente uma correta. Você vai fazer uma prova lá de um concurso, tem letra A, B, C, D. Só uma está correta. Um estudante sabe 60% das questões do exame. Quando o estudante sabe a questão, ele acerta. E quando ele não sabe, ele escolhe a resposta de forma aleatória. Se o estudante acertar uma questão, qual a chance percentual, qual a probabilidade percentual de que ele soubesse a questão? Indique o valor inteiro mais próximo do obtido. Uma sugestão que eu dou para vocês responder essa questão é vocês cria uma quantidade de questões para esse teste. Porque ele trabalha com porcentagem. Quando você trabalhar com porcentagem, que você não tiver um valor de referência, coloca um valor. E qual o melhor valor para você criar? É o 100. Ou então 10, tanto faz. Imagine que você fosse fazer um concurso e nesse concurso tivesse 100 questões. Vou botar 100 aqui, tá?
eu vou criar um valor fictício. Não vai colocar 53 questões, não, porque não dá para calcular a porcentagem. O valor aqui é só para você ter uma base. Imagine que tivesse 100 questões na prova. Ele diz que essas questões são de múltipla escolha. E em cada questão tem 4 alternativas. Só que ele diz uma informação para vocês. O concurseiro que foi fazer essa prova sabe de 60% delas. Sabe 60%. Se ele sabe 60%, qual o percentual das questões que ele não sabe? 40%. É isso? Olha, Sim. se a prova tem 100 questões e ele sabe 60%, então eu posso afirmar que ele sabe 60 questões. E ele não sabe 40 questões. Ele não sabe 40 questões. Só que a questão falou assim, ó, quando o estudante sabe a questão, ele vai acertar. Então, essas 60 questões ele acerta. Ele acerta todas, porque ele sabe elas. E já tem 60 questões garantidas, porque ele sabe. Quando ele não sabe, aí ele escolhe a resposta aleatoriamente. Popularmente falando, quando ele não sabe, ele faz o quê, gente? Ele chuta a questão, não é isso? Ele vai no mamãe mandou. Aí ele chuta. Dessas 40 questões, ele vai chutar todas elas. Qual é a possibilidade, qual a probabilidade de acerto dele? Aí você vem lá no começo da questão. Ó. É múltipla escolha, com 4 alternativas cada questão e uma correta. Gente, A, B, C, D. Só tem uma correta. Aí tu chuta. Qual a chance de tu acertar? 1/4. Uma de 4, que vai dar quanto? 25%, é ou não é? Então, dessas questões que tu chutou, você pode acertar 25% delas. Porque cada uma é 25% de chance. Então, o total também é 25% de chance. Se eu tenho letra A, B, C e D, e entre as 4 só tem uma correta e tu vai chutar, então a tua possibilidade de acertar é 25%. Então, é só tu calcular 25% de 40. 25% de 40 dá quanto, queridos? Me ajuda? Lembra que 25 é 1/4, então 40 dividido por 4 vai dar 10. Então, daquelas 40 questões que o Fernando não sabe, ele chutando, ele vai acertar 10. Essa é a possibilidade de acerto dele. Então, nesta prova que o Fernando fez, ele vai acertar quantas questões? 60, que é garantido, e 10 no chute. Então, a possibilidade de acerto dele é de 70 questões. Essas 60, ele sabe. Essas 10 foi no chute. Aí eu vou matar danado. Ele perguntou para nós aqui, ó. Se o estudante acerta uma questão, qual a chance de que ele soubesse ela? Quantas questões ele acertou? 70. Das 70, quantas ele sabia realmente? 60. Então, das 70 que ele acerta, 60 ele sabe. Então, a probabilidade dele saber as questões das que ele acertou é 60 sobre 70. Corta esse cara com esse cara, fica 6/7. Mas aí no CEP colocou o valor inteiro mais próximo do obtido. Tem que transformar isso aqui em porcentagem. Multiplica por 100. Ou, se você quiser, divide 6 por 7. Fica 600 dividido por 7. 60 por 7 vai dar quanto? Vai dar 8. 8 vezes 7, 56 para 64. Baixou o 0. 40 por 7 vai dar 5. 5 vezes 7, 35. Já vai dar, sobra 5, 50, 50 por 7 vai dar 7.
dá 85,7. Isso aproximadamente vale 86%. Arredonda, letra A é o nosso gabarito. Que questão fácil, né, professor? É fácil mesmo? É. Doido. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam, até nesse choque que vocês têm com a questão, primeiro, probabilidade. Não tem uma fórmula única para você aplicar em todas as questões e achar o resultado. Probabilidade requer interpretação. Você só aprende isso aí fazendo questões. Tem que exercitar. Coloca no teu caderninho de anotação. Precisa estudar probabilidade muito, porque são questões possíveis de cair na prova da ANUCEP. Ela cobra muito, tá? Então, é necessário, é importante você ficar antenado nisso aí. Não esquece disso não, tá, gente? Mas eu garanto para vocês que é um assunto gostoso. Quando você começa a entender as questões, o fio da meada, você desenrola isso aí bem rápido. Olha, questão mais recente, também de 2019 da ANUCEP. Numa urna estão numeradas bolas de 1 a 100. Então, no total, nós temos 100 bolas. Se sortearmos ao acaso uma bola dessa urna, qual a probabilidade de sair um número quadrado perfeito que tenha mais de um divisor natural? Olha, o que ele está pedindo para vocês é que saia um número quadrado perfeito, mas que esse número quadrado perfeito tenha mais de um divisor natural. Primeira coisa que você faz nesse universo de 1 a 100 é ir atrás dos quadrados perfeitos. Número quadrado perfeito é aquele que tem raiz quadrada exata. Para você fazer isso mais rápido, você pega os números naturais e eleva a 2. Né? 1 ao quadrado dá 1. Então, 1 é quadrado perfeito. 2 ao quadrado é 4. Então, 4 é quadrado perfeito. Aí você vai levando. Ó. 3 elevado a 2 vai dar 9. 9 é quadrado perfeito, porque ele tem raiz quadrada exata. 4 elevado a 2 dá 16. 16 é quadrado perfeito, porque a raiz quadrada de 16 é 4. 5 elevado a 2, 25. 6 elevado a 2, 36. 7 elevado a 2, 49. 8 elevado a 2, 64. 9 elevado a 2, 81. 10 elevado a 2 dá 100. Aí eu vou parar aqui porque as bolas só são numeradas até 100. Quantos quadrados perfeitos eu encontrei aí, gente? Ao todo. 1, 2, 3, 4, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu vou para a questão. Qual a probabilidade de sair um número quadrado perfeito e este quadrado perfeito ter mais de um divisor natural? Pergunto para os senhores e senhoritas que estão na aula. Todos esses números, eles têm mais de um divisor natural? Vou pegar aqui o 4 de cobaia. O 4. Quem é o primeiro divisor natural de qualquer número? É o 1. E quem é o último divisor natural? Ele mesmo. Ele mesmo. E aqui eu tenho 2, gente, que é divisor do 4. Ó, só o 4 aí, você já deu para perceber que tem 3 divisores naturais. Mais de um. E com certeza, todos esses que estão depois dele, gente, vão ter mais de um divisor natural. O 9 tem mais de um divisor natural, o 16, o 25, o 36. Eles vão ter mais de um.
certo? Porque todo quadrado perfeito, ele nunca vai ser número primo. Ele sempre vai ter mais de uma divisão natural. A dúvida é o número 1. Quantos divisores naturais tem o número 1, gente? Se na hora você fizer assim, são 10 de 100, a probabilidade é 10 sobre 100, ou seja, 10%. A banca botou 10%, para te quebrar bem no meio, porque o negócio é o 1. Gente, o 1, ele só tem um divisor natural, que é ele mesmo. O único cara que divide 1 e a divisão da exata é o 1. O divisor, o 1 só tem um divisor natural. E aí, pegando a informação para poder completar lá para vocês, o 0, ele tem infinitos divisores naturais. Aí eu estou até saindo do assunto e falando outra coisa para você. Se a questão disser assim, o número 1 é primo ou é composto? Você vai me responder que ele é nem primo, nem composto. Primo é o cara que tem 2 divisores naturais. 1 não tem. Composto é o cara que tem mais de um divisor natural. 1 não tem, ele só tem 1. O 0, ele também não é nem primo, nem composto. Porque no conceito de mais de 1, eu não posso colocar aqui um infinito vale. Tá? Porque é um valor limitado. Então, pessoal, desses caras que são quadrados perfeitos, só 9 deles têm mais de um divisor natural. Então, são 9 no universo de 100. Isso aqui vale 9%. Aí o gabarito é a letra E. Probabilidade com matemática básica, aritmética. Questãozinha de 2019 aí da banca no CEP. E ele colocou 10% ainda para poder pegar o cara. Tem muita gente que não ia lembrar que o 1 só tem um divisor natural, que é ele mesmo. Ele é quadrado perfeito, mas não tem mais de um divisor, ele só tem um. Então, você marca a letra E. Essa questão eu coloquei no meu online, lá do SEV, né? E no meu online do Educacional, acho que eu também coloquei ela. E do Lumen também. Tá lá para vocês, lá, quem tiver algum desses online aí, tem ela resolvida. E agora tem aqui, vai estar disponível no YouTube para vocês. Beleza, senhores? Tranquilidade total? Deu para sentir aí como é a probabilidade? Probabilidade é um assunto que se pega de uma hora para outra, não, tá?